Olá, doutoras e doutores. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. O nosso programa, ele se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar e discutir com vocês hoje. Em nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É o momento que vamos responder às dúvidas, aos questionamentos enviados pelos candidatos que se encontram em todo o Brasil. E, finalmente, no terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos responder 2 questões de provas anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutoras e doutores, o tema do dia é responsabilidade administrativa ambiental. E eu pergunto, o que é uma infração administrativa ambiental? Quais são as sanções aplicáveis às pessoas físicas, às pessoas jurídicas que cometem uma infração administrativa ambiental? Bem como, qual é a sistemática do processo administrativo ambiental? Esses e outros assuntos vamos tratar no tema do dia. Responsabilidade administrativa ambiental. Esse é o tema do dia. Doutoras e doutores, antes de adentrar propriamente no tema do dia, vamos fazer algumas discussões, algumas abordagens que são necessárias e precedem o tema do dia, mas que são igualmente importantes para o nosso tema e, sobretudo, para o seu exame. Vamos falar de competência administrativa em matéria ambiental. Faremos também uma abordagem do poder de polícia ambiental. Em seguida, uma leitura sobre a responsabilidade em matéria ambiental para, finalmente, discutirmos a responsabilidade administrativa ambiental. Comecemos, portanto, com a competência administrativa em matéria ambiental, que se encontra no artigo 23 da Constituição de 1988. O que diz o artigo 23 da Constituição, doutoras e doutores? Vai afirmar que a competência administrativa, ela é comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos esses entes federativos podem, por exemplo, preservar a fauna e a flora, proteger o meio ambiente, combater a poluição em todas as suas formas. A Constituição nos diz que todos esses entes, recapitulando, União, estados, Distrito Federal e municípios, podem proteger o meio ambiente, podem preservar a fauna, a flora, as florestas, combater a poluição. Compete a todos esses entes, de forma comum, fiscalizar, por exemplo, o meio ambiente. É a partir da discussão da competência administrativa comum que nós adentramos no poder de polícia ambiental. Quando eu falo em poder de polícia ambiental, trata-se de uma discussão que converge com aquilo que estudamos no direito administrativo, com o poder de polícia que estudamos nesta disciplina. Aliás, o poder de polícia encontra previsão no artigo 78 do Código Tributário Nacional. O que diz, em largas pinceladas, o artigo 78 do Código Tributário Nacional? Ele vai afirmar que considera-se poder de polícia a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse
ou liberdade vai regular a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, sobre a ordem, sobre a saúde, sobre os costumes, sobre a produção, entre outros aspectos. Então, o artigo 78 nos traz o conceito de poder de polícia. E aplica-se ao direito ambiental? Sim, perfeitamente. O fato de referenciarmos poder de polícia ambiental é só uma forma de aplicar o poder de polícia na área ambiental, porque os contornos, as configurações do poder de polícia são as mesmas do direito administrativo. Aliás, o professor Paulo Afonso Leme Machado, um dos grandes nomes, um dos grandes expoentes do direito ambiental brasileiro, afirma ter um conceito para o poder de polícia ambiental a partir da leitura do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Afirma o professor que considera-se poder de polícia ambiental a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, vai disciplinar a prática de ato ou abstenção de fato concernente às questões ambientais, como a conservação da natureza, tentando evitar a poluição, tentando evitar a degradação ambiental. Ora, o exercício do poder de polícia tem tudo a ver com a competência administrativa ambiental. Falamos que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência material ou competência administrativa comum, lá no artigo 23 da Constituição. Igualmente, esses entes, tanto da administração direta, que eu acabei de pontuar, as pessoas jurídicas políticas, bem como as pessoas jurídicas administrativas, os entes da administração indireta destas pessoas políticas, igualmente podem exercer o poder de polícia ambiental, podem fiscalizar o meio ambiente e, por decorrência, aplicar aí multas, podem embargar obras, podem exercer plenamente o poder de polícia, que é fiscalizatório, mas que também pode levar a comminar, a aplicar sanções àqueles que degradam o meio ambiente. Tudo bem, doutoras e doutores? Falamos de competência administrativa, falamos em largas pinceladas sobre poder de polícia ambiental, que é a mesma disciplina do direito administrativo, mas aplicado ao direito ambiental, e falaremos agora da responsabilidade em matéria ambiental. Qual é a previsão constitucional para a responsabilidade em matéria ambiental? Está disposto no artigo 225, parágrafo 3º. Nesse dispositivo, nós temos a tríplice responsabilidade em matéria ambiental: a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e, claro, que nos interessa, a responsabilidade administrativa. O legislador constituinte configurou a tríplice responsabilidade, que são independentes. Ok, doutoras e doutores? São responsabilidades independentes. Cada qual tem a sua singularidade, as suas características. O que nos interessa na aula de hoje é a responsabilidade administrativa ambiental. E quais são os 2 diplomas normativos que abordam o tema do dia? Primeiro, doutoras e doutores, a Lei 9.605 de 1998. Este diploma legal, Lei 9.605 de 1998, nos traz, entre os artigos 70 a 76, a previsão para as infrações administrativas ambientais e o processo administrativo ambiental. A título de curiosidade, é bom lembrar que quando referenciamos a Lei 9.605